Ok. Nessa aula de hoje, aqui da disciplina de Fundamentos de Macroeconomia, nós vamos tratar sobre o, o último dos componentes de demanda agregada de característica interna da economia, que é o setor público ou também chamado de governo. Ok. Bom, o que nós vemos com o avanço das economias, do ponto de vista histórico da evolução das sociedades, é que há um aumento da participação do setor público na economia. Isso caracteriza o que acontece em muitos países, né, por alguns motivos que envolvem o simples fato de que as populações dos países elas crescem através do tempo e, além disso, os países, essas populações enriquecem. Então, um aumento da renda per capita e o próprio aumento puro e simples da população gera um aumento da demanda por bens e serviços públicos. Eh, quando a gente fala de bens e de serviços, ou seja, de mercadorias, existem mercadorias que são privadas, tá? E existem as mercadorias que são públicas. O que diferencia basicamente uma da outra é que a mercadoria privada ela é de uso bastante restrito, né? Ou seja, por exemplo, uma camiseta, né? Uma camiseta é uma mercadoria absolutamente privada, né? Porque se alguém vestir a camiseta, outro não poderá vestir, né? Então, ou seja, o consumo, o uso da mercadoria exclui a possibilidade de que o outro possa fazer uso da mesma mercadoria. E, e além disso, eh, o fato de eu usar, então não só vai excluir, né, a possibilidade de que outra pessoa use, mas também vai fazer com que, né, o uso por parte de alguém gera um desgaste nessa mercadoria, fazendo com que, se depois, posteriormente, outra pessoa for usar, ela já não usa nas mesmas condições, né. Então, por exemplo, pensa também numa camiseta, né. A a camiseta, ela vai sendo usada, né, e pode ser que depois de um tempo eu doe essa essa camiseta para alguém, né. Só que ela já vai estar mais desgastada, ela não vai ser exatamente a mesma camiseta. Pode ser que ela ainda sirva, né, para proteger, né, do sol, um pouco do frio e tal, mas ela efetivamente não está, nas mesmas condições de quando eu usei, ou seja, o fato de alguém usar gera um desgaste na mercadoria que faz com que, se outro for usar, ele já não vai conseguir usar nas mesmas condições. Diferentemente de uma mercadoria chamada de bem público ou serviço público, né, porque pensa, por exemplo, num semáforo, né, o semáforo tem lá as luzes, né, vermelha, amarela e verde, tomando como base um semáforo de um automóvel. Então, para um automóvel, aquele motorista está vendo lá a luz vermelha acesa. Se parar outro automóvel do lado ou atrás dele, esse motorista também vai ver a luz vermelha acesa. E o primeiro motorista que já estava lá vendo a luz, ele não vai ver a luz mais fraca só porque outra pessoa passou a olhar para ela também. Então, veja que, por exemplo, um semáforo, o fato de alguém estar lá se beneficiando, né, da sinalização que ele emite, isso não impede que outra pessoa também possa se beneficiar daquela sinalização. E tampouco o fato de eu estar olhando a a luz, né, que está aparecendo ali do semáforo, se chegar outra pessoa e passar a usar também, a luz não vai enfraquecer para mim, né, nós não vamos dividir a intensidade de luz, né, da luz vermelha, da amarela ou da verde. Então, quando eu tenho essas 2 características, né, ou seja,
O fato de alguém usar não impede que outro use, que é a chamada rivalidade no consumo. E Perdão, que é a excludência. E o fato de alguém passar outra pessoa passar a utilizar a mercadoria, não diminui o nível de uso de quem já estava usando, então isso é chamado de não rivalidade no consumo, tá. É o que tipicamente também acontece, por exemplo, com uma televisão, né. Vocês têm TVs em casa e efetivamente, às vezes alguém está vendo TV e chega outra pessoa para assistir, né. Então o fato dessa segunda pessoa chegar para assistir o que estiver passando na tela, isso não diminui o som que está sendo emitido pela TV, isso não diminui a imagem, a luminosidade da TV não prejudica a imagem da TV, né. Então, ou seja, o fato de alguém passar a ver TV com a gente não muda em nada o que está passando na tela da TV e nem no som emitido. Ou seja, essa pessoa que passa a usar também, ela não rivaliza consumo com a gente que já estava, vendo a TV e, eh, assim, eu não consigo impedir a pessoa de assistir, né, por quê? Como a TV geralmente está num lugar aberto, numa sala, né, então basta que a pessoa fique ali no campo visual da tela, ela vai conseguir ver, tá. Então isso aqui são bens e serviços públicos. E naturalmente, né, quando as populações enriquecem e aumentam, isso vai gerar um aumento da demanda por esses bens e por esses serviços públicos, que são, por exemplo, os serviços de saúde, os serviços de educação, né, os serviços, as infraestruturas, né, como por exemplo saneamento, asfalto, iluminação, serviços, de justiça, serviços de policiamento e etc, tá? Alguns serviços, eles são fornecidos pelo setor público, não só por causa de uma dificuldade de haver uma oferta privada, né, como por exemplo, justiça, né. Justiça é um serviço que tem que ser provido pelo setor público, pelo governo, pelo estado, né. Porque, efetivamente, se houvesse provisão privada de justiça, cada empresa proveria a justiça que entende que seja correta. E aí nós teríamos, né, muitos tipos de justiça convivendo, né, nos voltaríamos a viver basicamente na situação de fazer justiça com as próprias mãos. E para evitar isso, né, toda a oferta da justiça é centralizada, no governo. Assim como os serviços de polícia, né, os serviços de força armada, estão todos centralizados no Estado para evitar que haja uso privado, né, ou seja, para evitar que haja um uso de uma pessoa contra outra, né. Então, esses serviços tipicamente vão ser oferecidos pelo governo. O de saúde pública, o que acontece, né, existe a provisão privada, mas como o acesso à saúde é entendido como um bem, um serviço necessário, então o que acontece? O fato de haver cobrança, né, pelo serviço de saúde, impede que algumas pessoas possam utilizar os serviços médicos, né, os exames, etc. Então, para que a parte da população não fique desassistida, então o governo também faz o que? A oferta ou a provisão de serviços de saúde, assim como acontece também com serviços educacionais, que são entendidos como bens meritórios, né, ou seja, a população merece ter esse tipo de serviço à disposição para ela, tá. E aí, claro, tem provisão privada, né, vocês mesmos estudam numa escola privada, mas existem as escolas públicas, né, que tentam fazer com que haja uma oferta de serviços de educação para, pessoas que não poderiam ou não, eh, ou prefeririam não pagar pelo acesso ao serviço de educação. Então, conforme a população vai crescendo, naturalmente vai aumentando o número de pessoas que precisam, né, desses serviços e o fato de haver enriquecimento também da população faz com que haja uma maior demanda por outros tipos de serviços. Assim como
A própria mudança, né, de ascensão de grupos sociais vai gerar necessidade de novos empreendimentos públicos, né. Então, ah, conforme, o tempo vai passando, né, a sociedade vai tendo uma mudança de configuração política, e grupos sociais vão tendo mais papel, né, na participação da sociedade, então eles passam a demandar, eh, certos tipos de serviços ou certo tipo de mercadoria, do setor público, né, como por exemplo, acesso à infraestrutura, serviços de educação, né, e coisas desse tipo. E infraestrutura entendendo como rua asfaltada, água, esgoto, iluminação pública, serviços de transporte e etc. Bom, e o governo, né, como é que ele participa da economia, né? Então, olhando de novo para aquele nosso diagrama, do fluxo circular da renda, a gente percebe, né, que o governo, ele vai ter uma participação ali ligada, através de relações com as famílias, as empresas e a o setor externo, basicamente fazendo o quê? Cobrando impostos das famílias e das empresas, impostos sobre renda, sobre propriedade, impostos sobre bens e serviços, né, mercadorias produzidas e transacionadas, além de que existem também os impostos sobre importação e sobre movimento de capitais, tá. Claro que existe também alguns impostos sobre exportação, só que eles são geralmente mais de caráter ocasional e não têm um peso muito importante do ponto de vista de geração de receita. Grandes fontes de receita do governo, que é a arrecadação dos impostos ou dos tributos, vem dos tributos sobre famílias, sobre as empresas e é claro que também sobre o mercado financeiro e sobre a importação e a saída de capitais do país. E em contrapartida a essa arrecadação, o governo devolve para a sociedade um conjunto de bens e de serviços que tem característica não mercantil, né? Ou seja, são bens e serviços que não têm um equivalente no mercado, tá? Como, por exemplo, os poderes da estrutura de Estado, né? Então, você pega, por exemplo, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que faz basicamente, né, a avaliação do cumprimento das leis e, no caso de infração, faz um julgamento e uma imposição, se necessário, de alguma sanção. A gente não tem um equivalente, no setor privado, né. A gente tem algumas coisas que se assemelham, né, como por exemplo as empresas de segurança patrimonial, né, mas elas não podem fazer exatamente o que, por exemplo, a polícia militar ou o que uma força armada pode fazer, né, eles têm restrições, são um serviço de segurança, diferentemente do que é a polícia e do que é a força armada, tanto o exército, a marinha quanto a aeronáutica. Eh, Tem também, por exemplo, o poder legislativo, né, que são órgãos, estruturas de governo responsáveis por fazerem regras que valem para a circunscrição, que é afetada por aquele nível de organização, né. Então tem o município, tem os estados da federação e tem a União Federal. Então o governo federal, por exemplo, a Câmara de Deputados faz regras que valem para o país. A Assembleia Legislativa do Estado faz regras que valem para o Estado. E as câmaras de vereadores fazem regras que valem para os municípios, né. Existem organizações que fazem regras fora essas do Estado? Tem, como por exemplo as igrejas. As igrejas fazem regras, mas as igrejas não podem obrigar as pessoas que não querem seguir suas regras, a sofrerem punições, né. Então, por exemplo, eu não sou de uma determinada religião que tem uma regra, eu não preciso seguir a regra daquela religião, e eles não podem fazer nada contra mim, diferentemente do município. Eu não posso, se eu infringir uma regra, uma lei municipal, o município pode, impor uma sanção sobre mim, assim como, né, o estado e
o governo federal. E também as empresas, né? As empresas têm regras internas. Só que uma empresa na qual eu não trabalho, ela não pode me obrigar a seguir a regra dela, tá? Então, agora é diferente dessas organizações de Estado, que essas têm capacidade de impor o cumprimento, a todo mundo que tiver dentro ali da sua circunscrição. Bem, o governo, ele tem algumas funções que são muito importantes, que dizem respeito, que acabam definindo como que é o papel ou o tipo de ação que o governo acaba executando na economia. A primeira função que o governo tem é a chamada função alocativa, que consiste em fazer a oferta, né, de bens e de serviços públicos, chamados genericamente de bens públicos, tá? E fazer correções de externalidades. Correção de externalidades se dá em que sentido? Por exemplo, evitar abuso de poder econômico, né? Então, o governo tem um órgão chamado CAD, que cuida, de manter condições de concorrência, né? Ou seja, coibir que monopólios, oligopólios, abusem de poder econômico e acabem cobrando muito caro pelas mercadorias que vendem. Mas também fazendo o quê? Correção de externalidades, né? Externalidade é um tipo de efeito que afeta, não somente as pessoas envolvidas na transação, mas outras pessoas, ou seja, terceiros à transação. Como, por exemplo, é o caso da geração de poluição, né? Então, uma empresa, ela produz uma mercadoria, né, e através do seu processo produtivo, ela obtém a mercadoria que ela vende e ela gera poluição. Ok. Então a mercadoria que ela vende, então ela vai, né, coloca de algum jeito à venda e uma pessoa que quer usar a mercadoria compra e paga a empresa por isso. A pessoa que comprou a mercadoria satisfaz alguma das suas necessidades, a empresa obtém o retorno à fabricação da mercadoria e beleza. Então esses são os efeitos que envolvem os participantes diretos da transação, que é o comprador e o vendedor, né, o ofertante e o demandante. Agora, como a empresa gera poluição, essa poluição vai afetar outras pessoas que não fazem parte da empresa e não são a pessoa que comprou a mercadoria, tá? Então isso é que é externalidade, ou seja, quando uma transação econômica e naturalmente a produção dela, o consumo da mercadoria envolvida, acaba gerando efeitos sobre alguém que não faz parte da transação, tá? É um terceiro, é um externo, né? Que é o caso da poluição, porque a poluição geralmente vai afetar outras pessoas. E aí o governo faz o quê? O governo entra tributando a geração de poluição justamente para reduzir essa externalidade, que ela é uma externalidade negativa, né, no sentido que ela gera um prejuízo para terceiros. Mas também o governo faz o quê? Ele faz correção de externalidade positiva também, né? Porque o que acontece? Na economia tem algumas coisas que são meio infelizes, que são, por exemplo, quando a externalidade é negativa, a tendência é haver muita produção dela, como por exemplo é o caso da poluição. Por quê? O que é a poluição? A poluição ela é um custo, é um lixo que não é tratado pela empresa, né? Por exemplo, é um gás que é solto na atmosfera, é um líquido que é jogado nas águas, ou um sólido que é jogado nos solos, mas efetivamente a empresa não trata disso. Ela não absorve o custo do tratamento. E aí, claro, né, naturalmente, se a gente tiver empresas que não estão preocupadas com esses efeitos nocivos sobre os outros, mas estão pensando só em custo, então naturalmente elas vão poluir bastante, porque é um jeito de se livrar de custo. Então a tendência, né, natural do mercado é haver muita produção de externalidade negativa. Então o governo tem que fazer o quê? O governo tem que entrar forçando a redução dessa produção, ou seja, vai lá e tributa quem polui, né? Eh, e não só a empresa, tá? Pessoas também, né? Por exemplo, você pega pessoas que têm cachorro, que geralmente levam os cachorros para passear.
o cachorro defeca, né, na calçada. O problema dele defecar é que vem outra pessoa e pisa, né, isso é péssimo para quem pisou, né, então felizmente está tendo uma mudança, né, acho que ainda não tem algum tipo de multa, mas está tendo uma mudança de mentalidade no seguinte sentido, tá, eu sou o dono do cachorro, naturalmente eu sou o dono das fezes do cachorro, né, se eu levo meu cachorro para passear e ele defeca, então eu preciso levar as fezes, assim como eu levo o cachorro de volta para casa, eu levo as fezes dele também para casa, né. E aí eu jogo, faço o descarte correto, né, num vaso sanitário, por exemplo. O Então o governo faz isso, né, ele oferta os bens públicos e faz essa correção dessas externalidades. E também tem as externalidades positivas, né, que aí o que acontece, né, o mercado privado, ele funciona de algumas formas meio, assim, estranhas, né. Quando a externalidade é negativa, a tendência é ter muita produção. Quando a externalidade é positiva, a tendência é ter pouca produção, tá. Como, por exemplo, você pega vacina. É bom vacinar a população, por quê? Porque conforme você vacina mais pessoas, as pessoas vacinadas, né, não desenvolvem a doença, então o nível de contágio acaba diminuindo. Então, assim, para você controlar uma epidemia, uma pandemia, a pandemia é melhor vacinar todo mundo, né, mas uma epidemia, você não precisa vacinar todo mundo exatamente. Se você vacinar uma boa parte da população, pronto, o vírus ele acaba sumindo, tá? Porque não tem contágio. Aí o que acontece, né? Como é algo muito essencial, a tendência é que quem produz queira cobrar muito caro, né? Então o governo faz o quê? Ele vai lá e corrige e eh, faz um certo controle de preços. E também, por exemplo, com educação. É bom para um país, isso já é conhecido, né, que ter uma população com mais conhecimento, isso tem externalidades positivas, é melhor. Só que aí o que acaba acontecendo? O setor privado, ele até oferece educação, mas ele oferece a preços muito caros, né, porque ele sabe que isso tem valor. Então, o que acaba acontecendo? O acesso à educação passa a ficar pequeno. Então, o que o governo faz para tentar corrigir isso? Gerar mais acesso a esse serviço que gera uma externalidade positiva. O governo vai e concede financiamentos, como por exemplo é o caso do ProUni, né, que é um financiamento sem contrapartida, e o caso, por exemplo, de FIES, né, que é um financiamento com repagamento. Tá? E mesmo instituições privadas têm isso, né? A própria FECAP tem bolsas, né, com contrapartida, né, com repagamento, mas a ideia é isso, né, que como não tem como oferecer tanta vaga a esse serviço com externalidade positiva, então existe um trabalho de baixar o preço para corrigir essa externalidade. Outra função que o governo desenvolve é a função distributiva, que basicamente consiste em transferir recursos da parte mais rica da sociedade para a parte mais pobre, né? que, Como por exemplo através da tributação, né? Então, através da tributação, uma das coisas que o governo faz é arrecadar dinheiro da parcela mais rica da sociedade e fornecer bens e serviços públicos à parcela mais pobre da sociedade. Um deles é muito importante, né, que é não só a saúde, né, num momento como esse, mas também a escolarização, né, porque economias capitalistas de mercado, basicamente as remunerações estão muito relacionadas à capacidade de geração de resultado. E a capacidade de geração de resultado tem uma grande relação com o nível de conhecimento e de execução de uma pessoa. E geralmente, né, o nível de conhecimento, uma capacidade de execução são aprimorados, ou às vezes até completamente desenvolvidos, através das estruturas educacionais. E aí, claro, como as pessoas têm diferentes patrimônios, né, familiares, e isso define se vai ter mais acesso ou menos acesso, né, ao conhecimento,
Então, o governo também usa a tributação para transferir recursos da parte mais rica para a parte, digamos, mais pobre da sociedade, né, ou menos rica, através da possibilidade de oferta de serviços educacionais. Além de serviços de saúde, né, serviços de saneamento e etc. E o governo também tem duas outras funções muito importantes do ponto de vista macroeconômico, que é uma função estabilizadora ou anticíclica, que está bastante relacionada aos níveis de preços e de emprego. Isso, conforme nós já vimos, está ligado, né, à operação de políticas macroeconômicas expansionistas e restritivas, né, a implementação de políticas expansionistas nas fases de retração da economia e a implementação de políticas macroeconômicas restritivas ou contracionistas nas fases de expansão da economia. Nas retrações, basicamente o governo faz política expansiva para poder diminuir o desemprego ou aumentar o emprego. E nas fases de expansão, o governo faz política macroeconômica restritiva para conter a elevação de preços ou a inflação. Tá? Então, ou seja, o governo ele geralmente ele faz políticas contrárias à evolução do ciclo econômico, né? A tentativa de fazer com que o PIB de curto prazo ele tenha uma convergência para o PIB de longo prazo, que efetivamente está ligado ali à última das grandes funções do governo, que é cuidar do crescimento econômico da economia, não somente exercendo sua função estabilizadora, mas também através da oferta de bens públicos, né, de infraestrutura econômica, né, como, por exemplo, as rodovias, os portos, os aeroportos, e também incentivos a investimentos privados. Não sei se vocês viram, né, mas recentemente, esses dias, teve leilões para concessão de aeroportos, né? Então, a construção de um aeroporto é algo muito caro e que gera retorno em prazo muito longo. Então, geralmente, o setor privado não assume, né, porque é um volume muito grande de recursos, a recuperação é lenta. Então, é relativamente comum em países menos ricos, né, como por exemplo é o caso do Brasil, que seja o governo quem construa os aeroportos, né, os portos e tal. Mas depois é relativamente comum, tá? Não é algo é, não natural que o governo conceda a administração, né, o, a operação dessas estruturas para o setor privado, né, que faz parte do programa chamado de privatização, né? O governo tanto pode vender a propriedade, mas como ele pode conceder a operação, que é o que acontece com as rodovias, né? O governo não vende rodovia, o governo faz o quê? Ele concede a exploração da operação da rodovia, né? É o que está acontecendo também com os aeroportos, né? E aí isso é algo importante, né? Por exemplo, você pega assim, a rodovia. É importante que o governo não venda a propriedade da rodovia, porque se tornar propriedade privada, o dono vai poder exercer todos os direitos de propriedade privada, como, por exemplo, impedir que alguém use. Isso, de certa forma, tem uma certa equivalência, né, mas ela não é perfeita, que é o caso dos pedágios, né? Então, o pedágio ele tem essa função, né? Você só vai poder usar aquela rodovia se você pagar o pedágio dela. Agora, isso não é completamente perfeito, né? Porque tem rodovias em que é possível você transitar dentro de um trecho que está entre as cabines de pedágio. Então você consegue sair de uma cidade, usar a rodovia, entrar em outra cidade sem passar pela cabine de cobrança, né? E aí você não fica excluído. Agora, claro que, né,
como fica caro, fica construindo, né, os acessos de pedágio, não são todas as rodovias que têm cobrança em todas as saídas, né, ou todas as saídas da rodovia. Algumas têm, né, como por exemplo a rodovia dos Bandeirantes, mas a maior parte não tem. E aí, nesse sentido, é importante para o crescimento econômico que não só, né, o governo cuide aqui das políticas anticíclicas, né, para fazer o nível de atividade de curto prazo convergir para o de longo prazo, mas também garantir esse PIB potencial de longo prazo no sentido de um crescimento, né, através de oferta de infraestrutura, de incentivo aos investimentos privados. Agora, o setor público, ele precisa, né, para poder fazer parte ali, exercer suas funções e fazer essas ofertas, né, das mercadorias públicas, o governo precisa arrecadar recursos, o que é feito basicamente através da receita tributária ou receita fiscal. Então o governo, ele faz essa arrecadação através dos tributos, que podem ser impostos, taxas ou contribuições, mas todos eles são enquadrados como tributos que, do ponto de vista macroeconômico, a gente pode enxergar todos eles, independentemente da forma, como sendo fontes de receita do governo. Mas além de tributar, né, ou seja, o governo, além de retirar recursos do setor privado, das famílias, das empresas, o governo também faz algumas concessões, tá? E, mas, efetivamente, no que se refere a tributos, ah, é importante a gente fazer uma distinção que se refere aos tributos que são diretos e os tributos indiretos. O tributo chamado direto é aquele que incide sobre a renda, como é o caso do imposto de renda. E tem os tributos indiretos, que são os impostos que não incidem sobre renda, incidem sobre outras características, sobre outros fluxos monetários, mas que não são renda, como por exemplo é o caso do consumo, né, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, Imposto sobre Serviços, eles não são impostos diretos, porque não incidem sobre a renda, eles incidem sobre consumo de mercadoria, bem ou mercadoria, serviço. Tá? Além disso, os impostos sobre patrimônio também não se enquadram, se enquadram como impostos, tributos indiretos, né? Como, por exemplo, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. E como eu estava dizendo, além de tributar, tirar recursos do setor privado, o governo também devolve, em algumas situações, recursos ao setor privado através dos subsídios. Tá? Subsídio pode ser pensado como um tributo ao contrário. Né? Em vez do governo cobrar, o governo concede ao setor privado. Né? Existem muitas razões para que isso aconteça, né? Mas efetivamente o que nos importa do ponto de vista econômico é que o governo não só tributa, mas ele também devolve subsídios ao setor privado. Então, sempre quando a gente pensa a receita tributária do governo, a gente já leva em consideração a receita que está líquida de subsídios, né? Porque efetivamente é o dinheiro que o governo tem para poder executar suas funções. E a tributação, ela segue alguns princípios que são importantes, que são, o primeiro deles é o princípio da neutralidade. Esse princípio da neutralidade, ele busca fazer com que a tributação não distorça os preços relativos dos mercados, né? Ou seja, não tribute uma mercadoria excessivamente a ponto de torná-la muito cara em comparação com outra, de forma que favoreça essa outra mercadoria, né? Como por exemplo, se o governo tributasse muito o feijão, que é uma mercadoria muito consumida no país por uma questão de hábito alimentar, e tirasse a tributação
da lentilha, né. Então, basicamente, as pessoas com o tempo iriam deixar de comer feijão e comer mais lentilha. Só que isso, né, se não houver uma razão muito clara para que seja assim, essa diferença de tributação tão grande, isso vai prejudicar as empresas produtoras de feijão e vai favorecer as que produzem lentilha, né, não só produzem e comercializam. Então tem que ter alguma razão muito, assim, muito clara, aceitável, para que possa haver uma distorção de preços relativos, tá. Ou seja, uma tributação, excessiva sobre algumas mercadorias em comparação com outras, que acontece no caso de cigarros e de bebidas alcoólicas, tá. Cigarros e bebidas alcoólicas pagam tributos muito elevados. A razão é que, eh, como são mercadorias que acabam gerando algum prejuízo à saúde, e aí as pessoas vão procurar os serviços de saúde, então o governo tentando, desincentivar o consumo dessas mercadorias, ele tributa bastante o cigarro e as bebidas alcoólicas. E o princípio da neutralidade, também visa fazer o quê? Corrigir as externalidades, que é o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas, que são mercadorias que são entendidas, né, que geram externalidades negativas, no sentido de uma sobrecarga, né, às vezes para o sistema de saúde, né, porque veja, o que acontece, claro que nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, e não somente pessoas que fumam terão câncer de pulmão, tá, existem câncer de pulmão afeta, claro que majoritariamente pessoas que fumam do que em relação a pessoas que não fumam, né. Então, por exemplo, um câncer como esse é uma doença muito séria, é muito caro tratar. Então, mesmo que você tenha um plano de saúde privado, você vai ser atendido até o quanto o plano cobrir, tá. E o plano não cobre indefinidamente, infinitamente. Depois que acabar a cobertura do plano, a pessoa vai para o SUS. Tá? Ela é o SUS que segura tudo, no final das contas, tá? Exceto quando a pessoa é muito rica, aí ela tem plano de saúde que ou ela paga do bolso, ela consegue ficar lá eternamente no hospital. Mas se não, todo mundo vai para o SUS, num caso como esse, né. Então, e claro, é muito caro tratar uma doença como essa. E aí o governo, já tentando se prevenir um pouco também, né, da geração, né, de ocorrências, ele já tributa forte o consumo para poder corrigir essa externalidade. E um outro princípio que existe, que o que a tributação busca, eh, tratar, é o princípio da equidade. Esse princípio da equidade, ele está orientado por 2 grandes vertentes, que a primeira é que a tributação ela deve ocorrer conforme o benefício auferido, né, ou seja, quem se beneficia mais, paga mais. Eh, mas claro que, né, é difícil você conseguir calibrar e cobrar e sobretudo cobrar corretamente, né. Então, por exemplo, você pega ali um pedágio, só que é uma tributação não pública, né, é de uma empresa. Aí você pega, por exemplo, o pedágio, ele é uma cobrança que tem bastante justiça? Eu acho que sim, porque cobra de quem usou a rodovia. Mas aí você fala: "Ah, mas as cidades próximas a rodovias que têm pedágio, que são rodovias maiores, melhores, acabam se beneficiando porque também tem mais turismo". É verdade. Só que aí, né, quanto que você vai cobrar do restaurante, quanto você vai cobrar da lanchonete, da loja de roupa, é muito difícil saber uma coisa dessas, né, e saber exatamente quanto cada um teria que pagar, né, então não tem muito como, fazer uma implementação ali, digamos, correta, né, muito precisa. Mas a ideia é que, assim, tem mais benefício, então, paga mais, né. Como por exemplo, você pega assim IPTU, né. IPTU, ele tende a ser mais caro em partes da cidade que são mais valorizadas, e parte da valorização está associada à estrutura urbana, né.
Então, você pega ali disponibilidade de ônibus, de metrô, hospitais, comércio, farmácias, supermercados, né? Então, iluminação, rua asfaltada, sinalização, segurança. Então, isso tudo tende a encarecer uma localidade e aí, naturalmente, a tendência é os municípios cobrarem mais, né? Mas além do princípio da equidade, perdão, da questão de tributar conforme o benefício, existe a ideia de tributar conforme a capacidade de pagamento, né? Ou seja, eh, fazer uma tributação que tenha um vínculo, com a capacidade de pagamento de cada um, ou seja, com a renda, né. E aí, nesse sentido, a a gente pode qualificar uma tributação ou um tributo com através da relação entre o tributo pago e a renda de quem pagou, né, da seguinte forma: então, o tributo ele pode ser chamado de neutro ou proporcional, sempre que o tributo pago ele corresponde a uma parcela constante da renda. Então, um tributo que conseguisse fazer com que sempre as pessoas pagassem, digamos, 10% da sua renda, independentemente se a pessoa tem uma renda maior ou menor, né? Então, quem ganha 1.000 paga 100, quem ganha 5.000 paga 500, quem ganha 10.000 paga 1.000, sempre 10%. Então, esse seria um tributo neutro ou um tributo proporcional, né? Naturalmente, né, você já deve imaginar que é uma ideia muito boa, e como qualquer ideia muito boa, muito difícil de implementar do ponto de vista concreto. Agora, um tributo, ele pode ser também o que? Ele pode ser regressivo, né? Quando a relação entre o tributo pago em valor, e o valor da renda de quem pagou vai diminuindo, né? Ou seja, essa razão entre o quanto se paga de tributo sobre a renda da pessoa é uma relação que vai diminuindo conforme a renda aumente, que é o que acaba acontecendo com o ICMS, né? Pensa, por exemplo, o caso de alimentos. Então, assim, as pessoas têm um hábito alimentar bastante difundido aqui no país, né? Arroz, feijão, uma fonte de proteína, algum tipo de vegetal, né, de legume. Basicamente, isso corresponde a uma grande parte aí da alimentação das pessoas. Eh, o valor do ICMS, então, perdão, a alíquota de ICMS que é paga num arroz que é mais caro, comprado numa marca de arroz, ela é a mesma se for comprado no mercado caro ou se for comprado no mercado barato, né? Então, digamos assim, né, alguns mercados que eu sei que são caros, eh, porque tem capacidade de cobrar caro por causa do público que frequenta, né? Como, por exemplo, o Empório Santa Luzia, um supermercado que existe ali nos Jardins. Se eles estão vendendo lá um pacote de arroz de uma marca, por exemplo, Camil, Tio João ou qualquer outro. A alíquota de ICMS sobre esse pacote de arroz é exatamente a mesma que está sendo cobrada num outro mercado que é do Pão de Açúcar, que está sendo cobrado no Extra, no Carrefour, no Dia, no Açaí e assim vai. É, Então, se a pessoa ganha mais ou ganha menos, a alíquota de ICMS que ela paga é a mesma. O que pode mudar é o quanto ela paga, né? Porque aí o pacote pode ser um pouco mais caro, o mesmo pacote de arroz pode ser um pouco mais caro num mercado ali mais careiro, digamos, né? Do que no outro mais barateiro. O... Mas também, né? Pega duas pessoas ali, vai, duas pessoas de 80 quilos, mais ou menos da mesma estrutura física. Elas comem parecido, né, não é o fato da pessoa, ou seja, né, vocês, né, se um dia vocês não faziam estágio, não estavam empregados, tal, aí vocês não tinham renda, né, só tinha renda se seus pais dessem dinheiro para vocês. Aí depois vocês começam a fazer estágio.
ganha lá, ou arruma um emprego, né? E tem um dos benefícios lá, o Vale Refeição. Aí passado um tempo, né, vocês têm aumento de remuneração. Aí só porque vocês passaram a ganhar mais, e talvez tenham recebendo até um pouco mais de vale-refeição, não necessariamente vocês passaram a comer mais, né, desde que vocês já comessem o quanto vocês precisavam, né. Você não faz isso, né, então porque senão imagina, quando o seu salário dobra, e aí você come lá 800, 600 gramas cada refeição, aí seu salário dobrou, você passa a comer 1,2 kg. Aí quando triplicar, você come 1,8 kg. Bom, então vai chegar um dia, né, naturalmente, você vai explodir de tanto comer, né, porque se todo aumento salarial você passar a comer esse aumento é equivalente ao quanto você teve aumento de renda, um dia você explode de tanto comer, né, não vai ter jeito. Ou então, assim, isso acontece, né, as pessoas uma hora param, né, quando se come a gente para, né. Porque isso é uma coisa mais da característica fisiológica do ser humano, não é propriamente uma questão de renda, né. Claro que quando a gente tem mais dinheiro, a gente pode se dar o luxo de comer certas coisas que não dá quando a gente tem menos dinheiro. Mas, tendencialmente, acaba acontecendo o quê? O quanto a parcela da renda que é gasta com alimento, ela tende a ser muito maior para uma família de menos renda do que para uma família com maior renda. E aí acaba tendendo a acontecer o quê? O gasto com tributo sobre renda, como por exemplo que acontece com o ICMS, ele acaba sendo regressivo. Outra possibilidade que existe, que seria interessante, é que o imposto fosse progressivo, né? Ou seja, quem pode mais, paga mais. Que seria o quê? Eu teria aqui uma relação crescente, né? Quem tem mais renda paga mais tributo, que é o que se tenta fazer com o imposto de renda, né? Então, nós temos faixas tributárias, né? Então, até uma certa renda existe isenção. A partir de uma certa renda, você começa a pagar imposto de renda. Aí tem as diferentes alíquotas, né? Que vão aumentando conforme haja aumento da renda. Então, a ideia disso é de cobrar alíquotas maiores ou tributar com alíquotas maiores, rendas maiores, é justamente tentar fazer com que o imposto de renda seja um imposto progressivo, né. Que aí teria essa ideia, né, daquela questão de tributar conforme a capacidade de pagamento. Quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar menos, paga menos. O que é algo importante, não só do ponto de vista, né, de talvez ali um certo sentido de justiça, mas também pelo fato de que contribui para a função de estabilização automática da economia por parte do governo, né? Porque veja, o quando o governo executa essa função, o que ele busca fazer é exercer um efeito anticíclico sobre a renda agregada disponível, né. Então, ou seja, quando tem o nível de emprego está muito alto, as pessoas estão ganhando muita renda. Eh, e aí, naturalmente, a renda disponível, ela tende também a estar elevada. E é claro, as pessoas com renda, elas gastam. E quando elas gastam, geralmente gera inflação. Então, o que o governo faz? O governo, ao tributar de forma progressiva, faz assim: quando as pessoas começam a ganhar mais, elas pagam mais impostos também, né. Então isso meio tira um pouco o ímpeto de gasto da renda por parte das pessoas. E com isso perdão, e aí também tem o efeito contrário, né, então quando a economia está numa fase de recessão, né, de menos emprego, menos renda, aí naturalmente, né, as pessoas vão precisar de mais renda para poder, manter seus padrões de vida, o consumo,
E aí, com isso, é importante que o governo também dê um alívio tributário, né, para que sobre mais renda disponível para as pessoas, para que elas possam executar gastos, né, não no sentido, não somente no sentido de poder satisfazerem suas necessidades, mas também para elas comprarem mais, né? Porque o que ajuda a sair de uma fase de recessão é quando as pessoas compram mais, porque elas comprando mais, as empresas vendem mais, as empresas para vender mais terão que produzir mais, para produzir mais, elas terão que empregar mais. E aí, empregando mais, elas pagam mais. Então tem mais pessoas ganhando remuneração e tem pessoas ganhando mais remuneração. E aí as pessoas vão fazer o quê? Vão gastar e as empresas vão vender, vão produzir mais, vão empregar mais, e é isso que ajuda a tirar uma economia de uma fase recessiva. Então é importante, né, que os aumentos de renda sejam mais tributados, as reduções de renda sejam menos tributadas. Então, veja, quando nós temos aumento da renda interna bruta, né, aumento de renda ali numa fase de expansão, o que acontece? As pessoas estão com mais renda disponível. O que elas vão fazer? Elas vão aumentar o gasto com consumo. Com isso, vai haver um aumento da inflação, ou seja, do índice geral de preços. Porque vai ter expansão de demanda gera sempre, ou quase sempre, aumento de preços. E o governo precisa conter aumento de preços. Então, o que o governo faz? O governo, ao mesmo tempo, aumenta a tributação, porque essa tributação vai fazer com que a renda agregada disponível diminua, né? Porque a pessoa está ganhando mais renda, mas também ela está pagando mais tributo. Então, só pelo aumento de renda, a pessoa tenderia a consumir mais, o que geraria inflação na economia, aumento do índice geral de preços. Então, o que o governo faz? O governo vai lá e aumenta a tributação. Quando ele aumenta o tributo, ele aumenta a parcela de dinheiro que ele retira das pessoas. Então, ele faz que a renda agregada disponível diminua. Com menos renda agregada disponível, diminui um pouco o consumo. E diminuindo um pouco o consumo, né, as empresas não vendem tanto, elas são forçadas a baixar preço. Então, o governo faz essa ação aqui de baixo, né, que é anticíclica, justamente para corrigir esse aumento de preço que vai ter aqui, ó. O governo não quer prejudicar o consumo das famílias, esse não é o problema. O governo quer que as famílias consumam. Só que o problema é que as famílias consumindo muito, aumenta a inflação. E o governo não pode deixar que isso aconteça, porque isso é ruim é, para, sobretudo, os investimentos. E aí, naturalmente, é ruim para a trajetória de crescimento de longo prazo. Então, o governo precisa conter um pouco esse perigo. E aí, inevitavelmente, para conter, precisa fazer o consumo cair. E aí, o jeito de fazer isso é tira dinheiro das pessoas, aumentando o tributo. Na fase que é recessiva, na retração econômica, o que está acontecendo? Cai a renda interna bruta da economia. E aí, com isso, cai o consumo. Caindo o consumo, o que acontece? Né? As empresas não vão vender tanto, vai sobrar mercadoria, e naturalmente, né, mercadoria sobrando, em algum momento a empresa diminui a produção, ela vai desempregar pessoas. E o governo não quer que isso aconteça. Então, o que o governo faz? O governo vai lá e baixa os tributos. Ele baixa os tributos, então ele aumenta a renda agregada disponível, né? A renda agregada disponível, só para lembrar, é a renda líquida dos tributos pagos, né? Então, quando o governo diminui os tributos, diminui a parcela que o governo retira da renda ali das pessoas, das remunerações. Então, sobra mais renda disponível. E com a renda disponível aumentando, isso tende a aumentar o consumo, né? E aí contrabalanceia esse efeito aqui da queda direta da renda, né? Então, isso é que caracteriza a chamada atuação anticíclica do governo, do ponto de vista da,
da tributação, ok? Uma questão também que é importante sobre a tributação é se a tributação ela é sobre valor adicionado ou se ela é sobre receita ou faturamento. O que acontece? Quando o tributo ele incide só sobre valor adicionado, que é o caso do ICMS, do PIS, da COFINS, perdão, do PIS e da COFINS sobre valor adicionado. Eles são tributos não cumulativos, tá? Ou seja, eles não tributam tributos que já foram impostos à mercadoria ou ao serviço. Que é o que acontece com os tributos sobre receita ou faturamento, que são tributos cumulativos, como é o caso da CPMF, que era uma contribuição que existia sobre movimentação financeira e que o ministro da Economia cogita em ressuscitar. Tá? Então, toda vez que a gente fizer uma movimentação financeira, a gente paga ali uma alíquota, né? A alíquota dessa movimentação financeira ela era de 0,38% no passado. Né, mas se tem uma coisa, ela chamava contribuição provisória sobre movimentação financeira, o P era de provisória. A ideia da época era gerar recursos para o Ministério da Saúde. Só que ela ficou tantos anos em vigor que as pessoas falavam de brincadeira que, na verdade, era contribuição permanente sobre movimentação financeira. Porque, claro, né, gerou dinheiro para o governo gosta. Então, o governo deixou isso até que acabou, mas durou muitos anos. E também é o caso do PIS e da COFINS sobre receita. O que acontece? Esses tipos de... Todo tributo sobre faturamento, ele tributa também os tributos que já incidiram sobre a mercadoria ou serviço. Então, ou seja, você acaba pagando tributo pelo fato de ter pago tributo. Né? Isso é chamado de acumulação tributária. E claro, né, uma das coisas que faz com que o tributo no Brasil seja muito elevado é porque tem tributos que incidem sobre tributos. Né? Então você pega, por exemplo, na importação de mercadorias, depois que você aplica lá o imposto sobre, você primeiro faz a conversão para moeda nacional, depois você aplica imposto de importação. Depois disso, o que acontece? Aí você incide PIS e COFINS, e depois de incidir, aí você incide ICMS. Ou seja, aí o ICMS, ele acaba caindo sobre PIS e COFINS e sobre imposto de importação também. Então, ou seja, você paga imposto por ter pago imposto, né? O que naturalmente aumenta o valor do imposto. Por isso que também aqui no Brasil os impostos são tão elevados, né? Porque tem uma certa acumulação tributária. Então, é melhor para a economia que os impostos sejam sobre valor adicionado, porque aí o imposto vai ser pago de qualquer jeito, mas pelo menos não gera acumulação. Tá? Essa é uma das questões que estão envolvidas na discussão da reforma tributária. Se os impostos vão ser convertidos para impostos sobre valor adicionado. Tá? Seria bom que fosse, porque isso por si só já diminuiria um pouco o valor dos impostos nas mercadorias, porque acabaria com a acumulação. Só para terminar, existe uma outra questão que é retratada por um conceito chamado curva de Laffer, que funciona da seguinte forma. Quando a alíquota é uma relação entre a alíquota tributária, né, ou seja, o percentual que se cobra de tributo sobre o preço da mercadoria, e a receita tributária que se arrecada. Tá? Quando não tem alíquota, ou seja, é zero, aí naturalmente não tem arrecadação tributária, né, porque nem tem tributo. Tributo é igual a zero. Só que, quando já se coloca alguma alíquota tributária, então vai haver uma arrecadação tributária de algum valor.
Aí, se houver um aumento da alíquota tributária, vai ter aumento da receita tributária. Só que a partir de um certo ponto, aumentar a alíquota tributária vai fazer a receita tributária cair, né? Então veja aqui, perdão. Então, não tinha alíquota tributária, colocou-se alguma. Arrecada-se alguma receita tributária. Aumenta a alíquota, aumenta a receita tributária. Aumenta mais a alíquota, aumenta mais a receita tributária, aumenta a receita tributária. Aí aumenta-se mais a alíquota, aí o que acontece? Receita tributária cai. E se aumentar mais ainda, a receita tributária cai, até chegar à possibilidade de que a alíquota é tão alta que simplesmente a receita tributária volta a ser zero. Não dá para arrecadar nenhum imposto. Por que isso acontece? Porque a partir de um certo ponto, o imposto vai ser tão alto que isso vai fazer com que as próprias atividades econômicas percam sentido de existir, né? Porque o imposto fica tão caro, a mercadoria fica tão cara por causa dos impostos, que ninguém mais compra. E aí, naturalmente, não faz nem mais sentido produzir aquela mercadoria. Então, a partir de um certo ponto de tributação, algumas atividades econômicas vão deixar de existir. Então, naturalmente, a base da tributação vai deixar de existir, ela vai diminuir, e aí, naturalmente, a receita tributária começa a cair. Se houver aumento maior ainda da tributação, a gente pode chegar na seguinte situação absurda para a economia, que é o tributo é tão alto que ninguém mais compra nada. Ninguém comprando nada, não vende nada, naturalmente não arrecada nada. Simplesmente acaba com toda a estrutura econômica. Além disso, a partir de um certo ponto de tributação, as pessoas começam a querer fugir do imposto, né? Elas preferem correr o risco de não pagar o imposto. Fazendo o quê? Por exemplo, não emitindo nota fiscal, não formalizando relações econômicas, tá? E algumas outras possibilidades. Então, a partir de um certo ponto de tributação, as pessoas começam a fugir também do imposto, o que naturalmente reduz a base tributária e acaba reduzindo a própria arrecadação tributária, tá? O que leva à ideia de que existe uma alíquota ótima de tributação que vai gerar uma receita tributária máxima possível para uma economia, né? Então, essa é uma ideia, é um conceito que existe na área de tributação, mas claro que assim, saber exatamente quanto que é essa alíquota ótima, quanto que é a receita tributária máxima, é muito difícil, né? Existem estudos sobre isso, né? Mas claro que assim, a gente está falando de ter um imposto único no país inteiro, né? Uma ideia interessante, mas, né, de implementação, sim, pelo menos discutível, se não difícil. Mas o importante, efetivamente, não é propriamente qual é essa alíquota ótima, qual é essa receita tributária ótima. Acho que a grande mensagem aqui desse conceito da curva de Laffer é a seguinte: o governo vai tributar a economia, mas ele não pode tributar excessivamente, porque senão, se ele fizer isso, ele acaba com a viabilidade de algumas atividades econômicas e ele também vai começar a gerar a vontade de que tanto empresas quanto pessoas fujam, né, do pagamento do imposto. Acho que isso é a parte mais importante desse conceito. Claro que o que vai determinar o quanto que a sociedade aceita desse tributo também está relacionado à percepção que a sociedade tem sobre como que isso volta para ela, né? Então, como nós vimos no começo da aula, o governo cobra tributo para devolver para a sociedade serviços e mercadorias públicas. Então, assim, dependendo da percepção que a sociedade tenha sobre essa devolução, esse retorno, a efetividade, a eficiência, ela aceita pagar mais tributo
ou menos tributo, né. Então, é relativamente comum que alguns países do mundo, principalmente, por exemplo, os países da Península Escandinava, a Noruega, a Dinamarca, Suécia, Finlândia, sejam países que têm um imposto sobre renda que é muito alto. Eu não sei agora de cabeça os percentuais, mas já chegou a ser 50, e até próximo de 60%. Mas assim, como é que aquela população aceitava ser tão tributada? Aceita por quê? Porque tem devolução, né. Então saúde provida pelo Estado, transporte provido pelo Estado, eh, segurança, locais públicos, né, uma série de serviços devolvidos para a sociedade, então a sociedade aceita pagar, né. Sociedades que têm uma percepção de devolução menor, naturalmente aceitam pagar menos, elas fogem mais rapidamente da tributação, né. E aí, claro, né, as noções sobre, efetividade, sobre desvio do dinheiro arrecadado, né, não só através de corrupção, mas também de apropriação. Isso faz com que assim, digamos, a paciência das pessoas em pagar impostos diminua, né. Então, no caso, por exemplo, assim, num país como o Brasil, né, que tem uma percepção de corrupção que é relativamente alta em comparação a outros países do mundo, aqui as pessoas querem fugir dos impostos, né, porque elas acham que o dinheiro não vai voltar para elas, acham que o dinheiro é mal gasto, ele não funciona, então as pessoas fazem o que podem, pessoas e empresas, né, fazem muitas, ações para poder desviar dos tributos, tá. Então, naturalmente, cada sociedade vai ter seu ponto, né, de seu ponto ótimo aqui, e aí está relacionado a muitas questões que são complexas, difícil de você calcular exatamente, né, um valor ali que seria, digamos, o tributo perfeito, o tributo ótimo para cada sociedade, né. Mas o que a área tributária tenta fazer é algo que vai nessa direção, né, e aí claro que precisa ter muito cuidado com esse ponto aqui, porque se passar dele, simplesmente impõe declínio da atividade econômica. E aí, como tem uma discussão de reforma tributária, é importante, né, que a gente acompanhe isso, porque vai ter muito impacto não somente sobre as pessoas, mas também sobre as empresas.